Antes do vídeo começar, queria dizer que agora temos o Seja Membro. E claro, no Seja Membro temos 4 níveis: Pintadinho nível D, Filhote, Assistente do Cão-Chefe e Cão-Chefe. Os membros terão acesso antecipado a vídeos novos, lives e também a participação em algum vídeo. E claro, membros de nível alto poderão ter suas fanarts e suas OCs no final de cada vídeo, além de ter um agradecimento enorme e especial. Então, caso tenha interesse, se torne um membro hoje! É isso, fiquem com o vídeo! Isso vai ser bom! Assim como todo desenho, série ou filme, tem muitos episódios descartados ou modificados, ou até as duas coisas. E isso ocorre também com Rua Dálmata 101. Ei, pintadinhos, aqui é a Isa, e hoje vamos falar dos episódios descartados e modificados de Rua Dálmata 101. É meio óbvio, já que eu acabei de falar isso no início. Enfim, vai ficar separado em duas categorias: os descartados e os modificados. Come of Shame. Esse episódio seria quase igual ao episódio Janela do Medo, ou Fair Window, só que com o Dylan ao invés da Dolly. O episódio seria com o Dylan usando um cone porque ele fez uma operação e nesse tempo que ele estivesse de repouso, ele ficaria autoconsciente. Mas com o passar do episódio, ele começaria a aceitar a situação em que ele está. Não é igual ao episódio da Dolly, mas é semelhante, já que ambos ficam machucados e usam um cone. You Have Got Mail. Esse episódio também envolve o Dylan, e seria basicamente com ele notando o desaparecimento dos pacotes de ração, pois eles pararam de chegar na casa. Então, depois de algumas investigações, ele acaba descobrindo que é porque o tio D estava mordendo o entregador. Então, o episódio seria basicamente ele tentando ensinar a elas a pararem com isso e se comportarem. E por mais que isso soe aleatório, na verdade não é, pois em um storyboard, que seria quase como um piloto, elas são as primeiras a atacar o entregador. Mas no fim, acabou perdendo sentido quando o episódio foi postado mais tarde, já que elas tinham a personalidade definida, sendo mais sofisticadas. As coisas estão esquentando aqui na Rua Dálmatas número 101. Não se sabe por que esse episódio foi descartado, mas provavelmente foi por causa da personalidade delas que já tinha sido definida. Daisy Downer. Nesse episódio, a Daisy, mas que atualmente é a Dolly, fez uma aposta com o Dylan. Porém, para nossa infelicidade, ela acabou perdendo. Só que a Dolly, ela não aceita isso. E o episódio seria basicamente o Dylan tentando ensinar ela a aceitar seu fracasso. E que perder faz parte. Não tem nada especificando aqui qual seria a competição deles. Ou se essa seria a primeira vez da Dolly perdendo algo. Ou se ela só estava brava por ter perdido. Mas sei que podemos descartar Poodle Lobo, já que a Dolly não gosta. E também andar de skate, afinal o Dylan não gosta. Então teria que ser algo específico para os dois. Whistleblower. O episódio seria sobre Constantine, onde ele acaba comprando um apito de cachorro para usar de vingança contra os dálmatas. E é só isso. Provavelmente era aqueles apitos que os humanos não escutam, mas os cachorros sim, e tem um som tão ensurdecedor que alguns deles choram para parar. De qualquer forma, esse episódio mostraria mais sobre ele ser de fato um antagonista. Hoje em dia ele só esculacha o Dylan e quem enche o saco dele. Só que originalmente ele odiaria todos os dálmatas. Dorothy Freesdot. O episódio teria como principal a nossa querida Dorothy, onde Dylan, vendo ela sem pinta, sendo um desgramento que ele é, não aguenta mais a ansiedade e decide ter a brilhante ideia de fazer a Dorothy ter sua primeira pinta. Pois é, o suposto membro mais inteligente da família quis fazer com que a Dorothy criasse pintas logo, que obviamente ia dar ruim no final, porque todo mundo ia descobrir que era mentira, e que foi por causa do Dylan que ela teve a primeira pinta. Mas por que ele quis isso? Eu sei lá, só descreveram que ele estava muito ansioso, o que pra mim é ridículo. Over the Garden Wall. Antes de tudo, esse é o nome do desenho da Cartoon Network. Bem legal, não é? Bom, enfim, o episódio seria sobre a Clarissa não aguentar mais os dálmatas jogarem frisbees no seu quintal. Com ela muito brava, ela manipula o Hugo, que o faz instalar um aparelho de segurança no quintal. Porém, o cobertor acaba caindo pro outro lado, o cobertor da Dorothy.
e o Dylan e a Dolly vão tentando recuperar o cobertorzinho. Não se sabe para qual episódio ele foi modificado, mas há boatos que foi para o episódio Coleira de Diamante. Put it out to sleep. O episódio seria em época de lua cheia, e por causa da mesma, os filhotes não conseguem parar de uivar. O Dylan até tenta fazer eles pararem, até porque já estava de noite e todo mundo queria e precisava dormir, principalmente a Clarissa, que não gosta da ideia dos filhotes uivando a noite toda. Então ela denuncia eles por não terem um humano, claramente sendo uma versão alternativa do episódio A Casa dos Cachorros. Pet Psychic. É um episódio onde Damon DeVille contratou um animal psíquico, sim, quase igual Pokémon, para manipular o trio D no set de filmagem. E pra quem não sabe, Damon é o Hunter, só que com outro nome. E claro, não dá pra dizer se de fato a história está correta. Isso porque algumas fontes dizem que ele contratou um animal para isso, mas outras dizem que foi um humano, embora talvez a versão canônica seja a humana, já que está em mais Wikipédias e também na Wikipédia oficial da Disney. De qualquer maneira, provavelmente foi reutilizado para o episódio Um Encontro com Dallas, Destiny e Deja Vu, embora eu não ache nada parecido com o episódio. Pop Love. Basicamente é o episódio Golpe da Poesia, onde a Dolly se apaixona pelo Hansel, ou melhor, fica apaixonada pelo Heathcliff. Não tem muito o que dizer, além do fato de que originalmente era para ele liderar um grupo de Huskies. Então, provavelmente, por causa dessas pequenas mudanças, era para ela se apaixonar de uma outra maneira que não sabemos como é. Birthday Blues. O episódio é bem diferente. Era pra ele mostrar e falar do aniversário do Dylan, porém também era aniversário de seus 14 irmãos, e ele não quer de nenhuma maneira dividir o aniversário com o resto da ninhada. E sim, era pra ele originalmente vir de uma ninhada de 14 filhotes. Isso posso falar em uma outra ocasião. É um episódio bem interessante, já que originalmente era pra Delilah ter 15 filhotes, assim como a Brenda, que no filme também teve 15. E por mais que eu tenha apatia pelo Dylan, dividir o aniversário com 14 filhotes é bem complicado. De qualquer maneira, esse episódio foi reutilizado para o meu aniversário, com o foco principal sendo o trio D tendo complicações com o aniversário delas. Nós detonamos, vamos ganhar isso, porque somos as melhores. Quem são as melhores? Dolly e Destiny são as melhores, isso não rima, mas somos da hora, vamos ganhar. Bom, é isso, pintadinhos, eu espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Lambidinhas e bye bye! Tirar os alarmes, achar a caixa cara, pensar em como vamos abrir, colocar a coleira de volta e sair de lá. Tudo isso sem a Clarice e o Hugo pegarem a gente. Simples.